A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, nós estamos nessa manhã maravilhosa de domingo, dando início à nossa escola bíblica dominical. Congregamos aqui na Assembleia de Deus, no Ministério São Bernardo, no Jardim Ferrazópolis. Nosso pastor é o pastor Jolino e nós iremos dar início hoje à classe dos jovens, aqui a lição 8. O tema é a batalha contra Ai. Então nós vamos aprender nesta manhã alguns objetivos que nós iremos dentro dessa lição, que é refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota e também conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. O texto que nós vamos usar aqui, o texto do dia, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus caminhos, dos maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A síntese do texto é: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota de Ai. Eu quero convidar você agora para ler, para entrar comigo aqui no texto, Josué capítulo 7, do versículo, que é o texto que nós vamos usar nessa manhã. Josué capítulo 7, versículo 1 ao 11. A palavra de Deus nos diz dessa maneira: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando por Josué a Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo ao Jordão, para nos dares nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer. Oxalá nos contentaram com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Também pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então esse é o texto que nós vamos usar hoje aqui, né? Que vai falar sobre essa lição, sobre a batalha contra Ai, né? Nessa batalha, irmãos, a gente vai ver que Josué, ele, líder de Deus, homem cheio de Deus, depois de uma grande vitória, né, sobre os muros de Jericó, sobre a cidade de Jericó, eles têm uma vitória muito grande, a cidade fortificada. Eles se prepararam, né, para conquistar a cidade de Ai, logo em seguida, que era uma rota principal na região de Betel, né? E para Israel seria muito fácil, né, devido às informações dos espias enviados até
por Josué a Ai. Então, percebe-se, nós notamos diante desse paralelo que nós estamos vendo aqui, que no capítulo 6, Josué, ele busca Deus. Deus orienta Josué. Deus guia Josué e dá diretrizes naquilo que ele iria fazer. No capítulo 7, Josué apenas envia 2 espias, ele não consulta a Deus primeiro. Mas a Bíblia diz que quando eles conquistaram a cidade de Jericó, Deus dá uma ordem expressa para eles: olha, dos despojos que estão aí, ou vocês levam para o templo para serem consagrados, ou vocês ateiam fogo. Mas Acã, né, que era da tribo de Judá, ele pega uma capa babilônia, ele acha ali no meio daqueles utensílios 200 barras de prata e aproximadamente meio quilo de ouro, e ele leva para sua tenda, faz um buraco lá, esconde ela, né? Esconde debaixo da sua tenda e fica por isso. Ele não fala para o sacerdote, ele não fala para o seu líder, né, que ele havia pegado aqueles utensílios. E Israel, então, vai ao comando de Josué. Eles vão agora, os soldados, e vão 3.000 homens para dominar Ai, porque segundo os espias era pouca gente, e eles vão para Ai. E quando eles chegam ali em Ai, eles têm uma surpresa. Eles agora são humilhados, né? Eles são agora derrotados ali naquele momento daquela batalha, e eles têm que sair correndo, e os soldados de Ai atrás deles, mata 36 soldados, fere mais um tanto na descida, né? Que a gente vai ver aqui, na descida, onde quando eles estão descendo a ladeira ali, eles são feridos, né? E de Sebarim, eles chegam até Sebarim ali, chegam feridos também, alguns deles. E quando Josué vê aquela situação, Josué fica desesperado, o povo entra em pranto, a cidade, o medo toma conta do povo. Josué fica preocupado, então ele se põe a buscar o Senhor. A Bíblia diz que Josué rasgou seus vestidos e ele vai agora diante da arca de Deus, vai buscar a presença de Deus, chama os sacerdotes também vão buscar Deus, porque eles precisavam saber o que estava acontecendo, porque eles tinham ganhado uma batalha e agora estavam perdendo uma pequena batalha. Ganharam uma grande e agora uma pequena batalha eles estavam perdendo. Irmãos, e a gente percebe que na primeira Josué consulta a Deus, na primeira conquista. Na segunda, Josué, ele vai naquilo que os espias falaram para ele. Ele não consultou a Deus, né? Não pediu a direção a Deus, né? E eu quero te falar que nota-se que por mais que seja óbvio, irmão, a nossa vitória, sempre nós devemos consultar ao nosso Senhor. Temos que consultar a Jesus, porque isso demonstra submissão na nossa vida. Uma grande vitória ontem não garante uma pequena vitória amanhã. Amém? Então, no Salmo de número 118, no verso de número 8, diz que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Josué aqui confiou na palavra dos espias, né? Josué não consultou a Deus. E o que acontece hoje na nossa vida também, que muitos cristãos, né, muitos jovens, né, muitas pessoas, muitos irmãos, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, têm fracassado em pequenas batalhas por confiar nas suas próprias forças, por confiar nos seus próprios méritos, por confiar na sua própria inteligência, no seu próprio intelecto. Não consulta a Deus, não pede direção a Deus. E isso traz problemas, traz consequências para o dia de amanhã. Independente do tamanho dos nossos problemas e dificuldades, irmãos, quem nos faz triunfar é o Senhor, nosso Deus, é o Senhor Jesus. Não são os nossos méritos, não são a nossa inteligência, a nossa força, mas é o nosso Deus que nos faz triunfar. Quando nós confiamos no Senhor, Jesus, irmão, nós nos tornamos totalmente dependentes dele. Voltando agora para o texto de Ai, da batalha contra Ai, a derrota em Ai. O que ocasionou a derrota em Ai? O pecado de Acã. Né? O pecado de um único homem, irmão, acendeu a ira de Deus, trazendo
grandes consequências sobre Acã, sobre sua família e sobre o povo. O pecado ele deve ser tratado com misericórdia, mas ele deve ser tratado de imediato. Não pode se esconder. Acã, quando ele viu aquela capa babilônia bonita, pegou aqueles utensílios de ouro, pegou as pratas, ele escondeu debaixo da tenda dele, achando que ninguém havia visto, mas Deus viu. E trouxe uma consequência para o povo, que foi derrotado naquela batalha, naquela pequena batalha. Trouxe consequência para sua família porque morreu. Depois disso eles pagaram com a própria vida. A família morreu, Acã morreu, Então é necessário que haja arrependimento, Ou seja, é necessário que haja mudança de atitude. A palavra arrependimento significa isso, mudança de atitude, É retornar para o caminho certo. Está indo pelo caminho errado, faz o retorno e volta para o caminho certo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá certo? Então, veio a triste derrota. Israel teve um golpe significativo. O medo tomou conta do povo. O pavor tomou conta do povo. Eles haviam ganhado uma guerra, entrado em Jericó, a cidade fortificada, e eles foram vitoriosos. Do outro lado, o povo de Ai se alegravam pela vitória, porque eles acreditavam que seus deuses deram a vitória sobre o Deus de Israel. Era isso que tinha, a cultura daquela época era dessa maneira. Então havia essa cultura que quando um rei, uma nação ganhava uma batalha, significava que o Deus daquela nação ele foi humilhado. E foi justamente isso que Josué foi fazer. Josué se dobrou diante do Senhor e disse: ó Deus, agora nós ficamos envergonhados. O que essas outras nações vão dizer? Que o nosso Deus é fraco. Mas tudo isso, irmão, por causa do pecado. A derrota em Ai, que é o tópico de número 3 que nós vamos tratar aqui agora. O pecado, irmão, ele traz consequências terríveis. A exemplo do que aconteceu em Ai. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem agravado o ouvido, seus ouvidos, para não poder nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. Isaías 59, 1 e 2. O que separa o homem de Deus, irmão, é o pecado. Porque Deus é santo, Deus é justo. O que Deus quer do homem é que o homem se humilhe, porque nós somos pecadores. Mas Deus quer que a gente se humilhe diante dele, confessemos os nossos pecados, os nossos deleites, colocamos diante do altar de Cristo. Isso significa submissão. E o pecado de um único homem chamado Acã, fez com que o povo de Deus fosse derrotado e envergonhado. É necessário, irmão, que haja arrependimento por parte do pecador. Pecar significa errar o alvo. Enquanto o arrependimento significa mudança de atitude. Então nós temos que mudar as nossas atitudes. A gente precisa descer do nosso cavalo. Muitas das vezes que eu ouvi até um pastor nosso falando sobre isso aí, que nós temos que descer do nosso cavalo da razão. Às vezes nós queremos montar em cima do cavalo da razão e a gente acha que nós temos da razão. Esqueçamos de entender que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Glória a Deus. O motivo da derrota, o pecado de Acã. A reação de Josué diante da derrota, irmão, e humilhação, ele se prostrou diante do Senhor, rasgou suas vestes e se humilhou. Porém, na sua oração, Josué tenta, irmão, pôr culpa em Deus. Mas é interrompido pelo Senhor imediatamente. Da mesma forma que aconteceu lá no Jardim do Éden, foi o que Adão fez
tentou colocar a culpa em Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Foi a mulher que tu me deste. Foi assim que Adão falou para Deus, né? Então, Deus jamais, irmão, ele equívoca em seus juízos, né? Ainda que seja difícil de entendê-los. Jamais. Deus não vai ficar equivocado. Jamais, irmão. Em seus juízos. Ainda que ele seja difícil. Mas o que Deus estava querendo falar para Josué é que no meio do povo de Deus havia um anátema, né? O anátema estava no meio do povo de Deus. O que é um anátema, irmão? Em sua evolução para o nosso idioma hoje, tem um significado de excomunhão, maldição, reprovação energética, né? Anátema é uma palavra canônica relativa às regras da igreja, que se refere à condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Então havia, né, uma doutrina, Deus já tinha dado a ordem, falou, olha, não é para levar nada. De lá do despojo, não é para levar nada, a ordem era divina. Deus tinha dado já a ordem, mas ele descumpriu, ele desobedeceu a ordem divina, né? E ele pegou o que não poderia ser feito, pegou aquela maldição e levou para o meio do povo de Deus, porque Deus falou, não é para levar nada. Ou leva para o templo para consagrar aquilo lá, ou então manda fogo nisso aí, não é para pegar nada daí, né? Então, o que acontece? Ainda hoje, o Senhor Jesus, irmão, ele quer que nós tiremos o anátema do nosso meio. E quantos anátemas tem no nosso meio? Quantas coisinhas, né? Que Deus já falou que é para nós não fazer e a gente faz. Que Deus falou que é para nós não usar e a gente usa. Que Deus mandou fazer porque a gente não fazer, a gente termina levando maldição. São coisinhas pequenas. São pecados que são levados para dentro dos templos, né? Não vou dizer que é para dentro da igreja, porque a igreja de Cristo ela é separada aqui nessa terra, né? A igreja de Cristo é uma igreja invisível, né? Então Deus, irmão, o Senhor Deus, ele espera que nós tiremos, que eu e você possamos tirar os anátemas da nossa vida, do meio de nós, que está impedindo o crescimento espiritual, que está impedindo da gente ser abençoado, né? Tiremos tudo que é contrário às doutrinas bíblicas. Tire tudo do nosso meio. Vamos tirar tudo que é contrário às doutrinas bíblicas. Tudo que causa problema, né? Tudo que causa dificuldade no nosso meio, no nosso convívio, né? Até mesmo no nosso convívio familiar. Vamos tirar os anátemas. Vamos tirar as coisinhas que estão impedindo de Deus abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa, abençoar o nosso lar. Às vezes tem coisas dentro das nossas casas, irmão, que no meio do nosso convívio, que são anátema diante de Deus. E que nós precisamos começar a pedir para Deus abrir a nossa visão e tirar os anátemas. E a gente começar a ter uma vida de oração, de santificação, de comunhão com a família, de unidade, né? Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Acã, irmão, ele pegou do despojo, ele pegou uma capa babilônica, 200 barras de prata e aproximadamente meio quilo de ouro, né? Tome cuidado, o pecado pode ser até atrativo aos nossos olhos, né? Porém, ele tem um grande poder destrutivo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, o pecado, ele quer fazer com que a gente enxergue, é bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas isso pode trazer, esse atrativo, pode trazer um grande problema lá na frente, né? Uma grande dificuldade lá na frente. Então nós temos que tomar cuidado. Mas Deus, no tópico 5, Deus entrega a cidade de Ai. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para a nação de Israel. E a promessa de Deus, irmão, ela não volta atrás. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? As promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Um inimigo confiante diante da derrota dos hebreus. Eles estavam confiantes, o povo de Ai estava confiante. Mas agora, Josué estava debaixo da ordem divina. E Deus deu estratégia para Josué como que ele deveria entrar dentro de Ai, invadir Ai e conquistar Ai. Os hebreus, irmão, ao contrário, eles estavam com medo. O Senhor restaura a fé do líder, Josué, e dá uma oportunidade de recomeço.
É o que Deus quer fazer com a minha e com a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida, né? Deus quer restaurar o teu lar, a tua família, o teu viver e te dar uma oportunidade de recomeço, recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus, né? Que ao fim desta pandemia, ao fim desse caos, né, político que nós estamos vivendo nesse país, ao fim desse caos, né? Porque, infelizmente, cada um está preocupado com seus próprios interesses, não estão preocupados com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com os pobres. Não estão preocupados. A gente vê aí que o mundo político está preocupado cada um com seus próprios interesses. Mas deixa eu te falar uma coisa, que ao final disso tudo, nós possamos sair desta crise, sair desta pandemia com muita força, com muita garra, com muito vigor, com muita autoridade, com graça. Aleluia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que você possa aproveitar esse momento da sua vida para buscar a Deus, para se unir com a sua família, para pedir perdão, para se humilhar, né? Colocar diante do Senhor. Quem sabe tem uma capa aí babilônica escondida dentro da sua tenda, né? Quem sabe tem ouro escondido, chamou teus olhos, chamou a atenção dos teus olhos, e está te trazendo problema, e está na hora de você falar com Deus, colocar diante do Senhor, porque Deus quer te ouvir. Deus quer que você fale para Ele do que você está passando, fale do seu pecado para Deus, fale da sua necessidade para Deus, clame ao Senhor enquanto é tempo. Aleluia. Uma vez restaurado o altar, a Bíblia diz que o Senhor Deus usou a vida de Josué. Josué leva os irmãos para o monte, né, para a celebração, porque uma vez restaurado o altar, removido o pecado, o Senhor, irmão, renova as forças e concede a bênção para o seu povo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida nesse dia de hoje, né? O Senhor disse para Josué levantar a sua lança até o final da batalha para que fosse completa a vitória. Né? Foi o que aconteceu com Josué lá, o que aconteceu com Moisés, né? Para que ele levantasse as mãos ali, Deus ia dar vitória para o povo no momento daquela guerra. E no capítulo, no tópico 7, a gente vai ver o culto da restauração. Na celebração da vitória, irmão, Josué leva os hebreus ao Monte Ebal para restaurar o altar, né? E em pedras, uma cópia da lei que foi escrita ali, firmado compromisso com o Altíssimo, que nesse dia de hoje, irmão, eu e você possamos firmar aqui um compromisso sério com Deus, que nós possamos firmar agora a nossa fé em Cristo, que nada aqui neste mundo, nem a nudez, nem a fome, nem a miséria, nem as pragas, nem a pestilência, irmão, possa abalar a tua fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmão, deve estar guardada no nosso coração, a fim de nós não pecarmos contra Deus. E eu quero concluir esta lição dizendo para você que o Senhor, nosso Deus, irmão, não aceita pecado. Tá certo? Sendo assim, eles tiraram o anátema, corrigiram o pecado e eles seguiram em direção à conquista de Canaã, a terra prometida. Que nós venhamos tirar o anátema do nosso meio. Que nós possamos, irmão, restaurar o nosso altar diante do Senhor. Que a igreja de Cristo, você jovem que está me ouvindo, você irmão, irmã, você aluno assíduo da escola bíblica dominical, vamos tirar os anátemas do meio de nós, vamos restaurar o nosso altar diante do Senhor e vamos seguir em direção à nossa nova Jerusalém que está descendo do alto. Aleluia! Porque a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, irmão, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E nós, irmãos, primeiramente os que estiverem mortos em Cristo Jesus vão ter o corpo transformado depois dos que estiverem vivos. Então nós estamos aguardando a nossa nova Jerusalém, a nossa Canaã prometida que o Senhor tem prometido para a sua igreja aqui na terra, irmão. Então que nós possamos guardar, que a palavra de Deus continue abençoando a sua vida. Quero te fazer um convite. Agora, nesse momento, eu queria que você inclinasse a sua cabeça, que eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe aqui agora. Eu quero pedir para que o Senhor entre agora no seu sentimento, no seu coração, na sua mente, para que o Senhor possa restaurar a tua vida, para que o Senhor possa te dar oportunidade e que você tire o anátema da sua vida agora e que você faça um concerto com Deus.
E que você faça um compromisso com o Senhor Altíssimo para que você possa morar nas mansões celestiais. Curve a sua cabeça, incline seus olhos, incline a sua cabeça nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te apresentar os teus filhos que estão do outro lado, Senhor. Quero te apresentar esse jovem, esta moça, esse adolescente, esse irmão, este obreiro, esta irmã, este adolescente, Senhor, que tu possa, meu Pai, por meio do teu Espírito, restaurá-los, meu Deus. Deus, nós estamos firmando um compromisso contigo aqui hoje. Deus, escreve, Pai, o nome dessa pessoa no livro da vida que está parada, que estava desanimada, que estava pensando em desistir. Nós queremos firmar agora, Pai, agora um concerto contigo. Oh, Senhor, para que nós possamos estar firmes diante do Senhor, diante da dificuldade, das lutas, da adversidade. Restaure esta família, restaure esse jovem, este moço, esta moça, este homem, este obreiro. Deus abençoe a cada família, abençoe os alunos da Escola Bíblica Dominical e confirme a tua bênção, Senhor. Abençoe, Pai, os alunos, ó Pai, da Escola Bíblica, o corpo docente, o corpo discente da Escola Bíblica, Senhor. Tome nas tuas mãos, Senhor, o superintendente. Deus, estende as tuas mãos de poder e glória e confirme, Pai, uma semana abençoada para a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final da nossa aula. Eu quero agradecer a você pela sua companhia de estar aqui conosco, te convidando para no próximo domingo você novamente estar conosco aqui assistindo a nossa videoaula, porque você só tem a aprender com conhecimentos bíblicos, né? A Escola Bíblica Dominical é um curso teológico que você faz, né? É muito bom, você aprende muita coisa. Então, no dia que você for fazer um curso de teologia, né? Você vai ver que você já aprendeu bastante coisa da Escola Dominical, então vai acrescentar mais algumas coisas a mais de aprendizado, né? Que a gente nunca sabe, nós nunca sabemos de tudo, sempre nós aprendemos alguma coisa. Tá? Então quero te convidar para próximo domingo, nesse mesmo horário, nessa mesma hora, você está conosco, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor te abençoe essa semana em nome de Jesus.